pessoal, me chamo Vitor Cerqueira, estarei dando seguimento ao trabalho de tecnologias da disciplina Computador e Sociedade, né? Tema voltado para e-commerce, né? Comércio ubíquo. O meu colega Matheus começou abordando sobre os conceitos de e-commerce, assim como também os pilares que regem o comércio ubíquo, né? Estarei agora falando um pouco mais sobre privacidade em relação ao e-commerce. Antes de partirmos para conceituar a privacidade de e-commerce, trouxe aqui dois autores bem renomados na área de tecnologia, inclusive relacionados ao e-commerce, né? Galant Janak e Inar. Ambos eles citam que a privacidade é uma temática que ela antecede, né, a popularização da tecnologia, ou seja, a privacidade já vem sendo discutida bem antes da tecnologia ganhar a proporção que ela tem hoje, né? E inclusive o próprio e-commerce, né? Então, como é que funciona a privacidade no ambiente e-commerce? Eu trouxe aqui alguns pontos para a gente começar a nortear, né? O primeiro deles é quais são as informações que vão ser inseridas, que vão ser armazenadas em um ambiente e-commerce, né? Um ambiente e-commerce, como o Matheus citou, né, é um ambiente que realiza integrações, né? Ele realiza cruzamento de dados, ou seja, ele pega informações de dados de diferentes sistemas, lojas diferentes e unifica, né? E dá significado para aquela informação. Então a ideia do e-commerce é basicamente essa. Outro ponto que a gente precisa pensar, né? Voltando, na verdade, né? Em relação às informações, que informações que vão ser inseridas, né, no ambiente e-commerce, né? Será que vão ser dados pessoais, dados sigilosos, né? Dados sensíveis? Então é preciso pensar que dados são esses que vão ser inseridos, né? Além disso, também é preciso a gente pensar quem são as pessoas que vão ter acesso a esses dados que, por sua vez, serão inseridos, né, no ambiente e-commerce, né? Quem são as pessoas? Será se é apenas o usuário que tem acesso a isso? Ou será se o administrador desse ambiente também não tem acesso, não apenas para fazer essa manipulação dos dados ao ponto de fazer entrega de perfis, né? Criar perfis para o usuário, né? Mas também usar esses dados para outras finalidades que não as do objetivo do e-commerce, né? Então, outro ponto que a gente precisa pensar também é como os dados são utilizados, que eu acabei falando, né? Os dados, o sistema e-commerce, ele é baseado em contextos, né? Então, como é que funciona mais ou menos essa questão de contexto? O e-commerce, ele vai pegando informações de diferentes aplicações, né? Como eu havia dito, né? E ele vai produzindo contextos, né? Contexto nada mais é do que um conjunto de informações que produz um sentido, né? Por exemplo, tem um projeto de e-commerce que eu vou falar logo adiante, né, que é um assistente de compras, que ele vai começando a pegar informações do usuário, né, os gostos dele, né, o que é que ele gosta, o que é que ele prefere, o que é que ele não gosta, e a partir dessas informações ele vai criando um perfil para aquele determinado tipo de usuário. Então pode existir diversos perfis diferentes, a depender das informações que vão ser inseridas no e-commerce. Então, essa forma que os dados vão ser utilizados na sua base conceitual, deveria ser utilizado para essa finalidade, né? Porém, será mesmo se esses dados não são também utilizados para outras finalidades, né? Por exemplo, para ser compartilhado com outras empresas, né? A gente assim não tem tanta precisão em relação a isso, né? Mas é um ponto que a gente precisa pensar também. Outro ponto importante é o usuário que se cadastra nesse e-commerce, ele sabe quais são os termos da política de utilização dos dados, né? Ele sabe quais são os dados que o usuário tem acesso, que o administrador tem acesso, né? O que é que ele pode fazer com esses dados, né? Quais são as regras que aquele sistema tem, né? Então é importante o usuário ficar ciente disso, né? Para ele saber o que é que está acontecendo ali por debaixo dos panos. Um outro ponto também bem importante esse usuário ele tem a opção de
se recusar a fornecer seus dados pessoais, ele tem essa opção de não mais fornecer ou não, também é um ponto que a gente precisa pensar. E por último, não menos importante, né, que eu acabei falando, né, os dados que são armazenados pelo usuário, eles vão produzir sentido, né, vão produzir contexto e vai criando conexões para diferentes tipos de usuários, que é a ideia do e-commerce, né, ele vai fazendo integrações para atingir um determinado objetivo, que é criar esse perfil para um determinado usuário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre projetos de e-commerce, vou citar alguns, mas antes eu vou falar do poder que o e-commerce pode oferecer para as empresas, né? O e-commerce ele tem um poder de potencializar, né, os lucros, e também ele aumenta a assertividade em relação aos processos. Por quê? Porque à medida que ele vai fazendo esses cruzamentos de dados, ele vai identificando um público mais próximo da realidade para aquele determinado produto que se quer vender. Ou se for algum processo, né, ele alcança o máximo possível da realidade de que deseja, né? Por conta também do seu poder de integração que ele tem com outros sistemas. Eu vou citar agora alguns projetos de e-commerce, né, que são bem conceituados, né? O primeiro deles é o iGrowth, que eu citei anteriormente, né? É um projeto voltado para a área de nutrição, que ele é um assistente de compras, né, mas ele auxilia os usuários, né, em relação aos os itens que ele vai comprar no supermercado, né? Ele também, como eu falei, ele vai criando um perfil de acordo com o usuário. Então, vamos supor que o meu perfil de usuário é um perfil que eu tenho diabetes, né? Ou seja, a minha alimentação ela tem que ser diferenciada. Então ele pode me ajudar nisso. Ele pode, a partir do momento que eu vou fazer minhas compras, ele pode falar para mim, olha, esse produto que você está querendo comprar, ele não é indicado para você porque ele contém um nível de açúcar muito elevado. Enfim, ele vai sugerindo de acordo com o perfil de cada usuário. Ele é muito indicado para o público de idosos, né? Porque por essa facilidade em controlar essa alimentação, ele é muito eficaz, né? Por conta disso. Por essa análise que ele faz mais precisa, né? Um outro projeto também que é baseado no iGrowth é o MyGrowth, né? Assim como o iGrowth, o MyGrowth, ele utiliza também um recurso de controle de estoque, né? Ele utiliza sensores nos carrinhos, né, de compra para fazer o controle de estoque, né? E ele também tem alguns recursos que o iGrowth tem, né? Como fazer essa análise, essa criação de perfil e sugestão para o usuário. Um outro projeto também muito conhecido que é o ePark, que é da empresa ePark mesmo, né? Empresa de estacionamentos, né? É um sistema que é utilizado para fazer a gestão de estacionamentos, desde a parte de pagamentos, de administração, de interação com o usuário, né? Então, a partir do momento que o usuário chega até aquele espaço onde o e-commerce está inserido, né? A partir do momento que ele reserva um espaço, né? Que o próprio e-commerce verifica se ali naquele espaço tem um lugar vazio, né? E reserva esse lugar para esse cliente que fez essa reserva, né? Desde esse momento que ele faz essa reserva até o momento que ele vai avisar para o usuário que, olha, o seu tempo está acabando. Ele vai emitir esse alerta para o usuário saber que ele precisa renovar ou sair daquela garagem, né? Então ele auxilia muito nesse sentido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os problemas, né? Alguns pontos eu já toquei anteriormente, né, em relação principalmente à privacidade, né, que é o primeiro deles, né. A privacidade, como eu havia dito, né, é um problema um pouco recorrente em relação ao e-commerce. Por quê? Porque já vi pesquisas que falam sobre isso, né, uma dissertação que fala um pouco sobre a privacidade dos e-commerce, e tivemos poucos projetos que foram voltados para proteger os dados propriamente ditos, né, que são utilizados nos contextos de e-commerce, né. Fica meio que não tão claro como os dados são utilizados ali. É claro que eles são utilizados para produzir criar as conexões, né, mas o que é que acontece depois disso, né, o que é que pode acontecer além disso?
Então não fica muito claro. Existem algumas soluções que podem ajudar nisso, porém são muito poucas e não tão desenvolvidas ainda. Em relação à segurança também é um ponto que é muito importante de se pensar, né? Por quê? Porque como a gente está falando de e-commerce, de loja virtual, onde envolve pagamento, dinheiro, estoque, produto, então informações pessoais, endereço, então um invasor, uma pessoa mal intencionada, né, ela pode obter dados extremamente relevantes e críticos, como por exemplo cartão de crédito, dados pessoais, endereço, localização, então dados pessoais, documentos, então enfim, uma infinidade de documentos que os invasores podem obter por meio dessas integrações em algum ponto da rede onde o e-commerce interliga, né, nessa teia que ele vai formando. Ele pode conseguir alcançar em algum desses pontos, e aí fica também um adendo aí, um ponto a se melhorar em relação a esse tipo de sistemas. Infraestrutura também é um ponto muito crítico. Por que eu citei infraestrutura? Porque um dos principais calcanhares de Aquiles, né, diga-se de passagem, do e-commerce é essa dificuldade entre fazer as integrações entre os comércios virtuais, entre o e-commerce, o m-commerce, enfim, com outros sistemas, né, sistemas embarcados que agrupam, né, que vão contribuir no e-commerce. Então, essa é uma das maiores dificuldades para fazer eles se comunicarem entre si, de modo que eles consigam fazer os dados transitarem da melhor forma possível e entregando sempre os dados mais precisos possíveis para se conseguir traçar os melhores perfis. Basicamente foi isso, eu trouxe um pouco assim sintetizado, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Qualquer dúvida, eu vou deixar o nosso e-mail para vocês entrarem em contato com a gente, tá bom? Valeu, gente!